Bom, bom, então dando sequência aqui à apresentação, eu vou falar de mais alguns métodos mais recentes de aprimoramento do desempenho desses modelos de linguagem, né? Então, alguns problemas que a gente tem com os modelos de linguagem, primeiro que eles são tipicamente genéricos, né? Então, você, não necessariamente o ChatGPT é um especialista, sei lá, na área médica, ou um especialista em cultura brasileira, por exemplo. Né? Outro problema é que as informações não são atuais, né? Então, você treinou os dados com os dados até de 2023, se você perguntar alguma coisa que aconteceu depois disso, ele não vai conseguir responder. Né? Um problema que eu acho que muita gente já ouviu falar é que o modelo alucina, né? Que significa que ele dá informações erradas, ele faz isso com convicção, quer dizer, ele não vai falar, não, isso aí eu não sei muito bem, ele fala, não, isso aqui é assim, mas aí você vai conferir, está errado. Né? O modelo também ele não cita as fontes de onde ele tirou aquela informação. E se você pedir fonte para um LLM, ele vai provavelmente inventar uma fonte e vai te falar, da mesma forma como a alucinação, né? Ele vai falar assim, não, aqui, a fonte é essa aqui. Você vai conferir e está errado. Né? Ele também não é bom com raciocínios matemáticos. Né? Acho que bom, eu vou apresentar um exemplo aqui. Ele requer muita memória, processamento e gasto de energia, né? O Diogo já comentou, e também ele tem baixa capacidade de inovar, de criar coisa efetivamente nova, né? Porque ele se baseia em coisas que ele já viu antes. Para esses 4 problemas aqui, primeiro, a gente tem uma técnica que está sendo muito utilizada, que é chamada Retrieval Augmented Generation, ou geração aumentada por recuperação, né, que é conhecido pela sigla de RAG. Né? Então, ele vai resolver esses problemas aqui iniciais. Eu vou dar um exemplo aqui da questão da informação que não é atual. Então, primeiro, desculpa, vou explicar como é que funciona aqui a ideia básica desse sistema, e ele é basicamente baseado na ideia das boas práticas de engenharia de prompt, que o Diogo mencionou, de prover contexto. Né? Então, a ideia vai ser o seguinte, você faz a pergunta lá para o seu chatbot, em vez dele simplesmente ir direto para o seu modelo de linguagem, aqui o LLM, lembrando, né, aquele modelo que prevê probabilidades de palavras a partir da sequência de palavras que veio antes. Né? Antes de ir diretamente para ele vai mandar essa pergunta para um negócio chamado retriever, ou recuperador. Né? Ele basicamente busca numa base de conhecimento assuntos, documentos que estão relacionados com aquela pergunta, e ele vai retornar fragmentos desses documentos e passar para o LLM como contexto. Né? Então, isso vai facilitar a resposta. Como você pode imaginar, é como se o LLM, antes de ele dar uma resposta, ele fosse na biblioteca consultar, falando, não, peraí, deixa eu ver, perguntaram sobre esse assunto, eu vou pesquisar sobre esse assunto e vou trazer a material para poder responder. Né? Então, aqui, dando um exemplo aqui dessa questão de informação desatualizada, você vai lá no ChatGPT e pergunta quando que o Donald Trump foi presidente. Né? E ele fala, foi presidente até 2021, né? Porque ele não sabe que o Donald Trump foi reeleito. Né? Então, como é que seria? Vamos fazer aqui, desenvolver um algoritmo do RAG. Né? Então, primeiro, a gente vai definir essas... Aqui eu vou fazer um exemplo artesanal, a gente vai fazer manualmente. Né? Então, vamos buscar pela pergunta na Wikipédia, eu vou selecionar o primeiro artigo. Né? O RAG mesmo, ele não seleciona apenas um documento, ele seleciona vários. Né? Mas a gente vai selecionar aqui o primeiro artigo só por simplicidade. Também selecionar só o primeiro parágrafo desse artigo, essa etapa é chamada de recuperação. Eu vou passar esse parágrafo para o LLM junto com a pergunta e eu vou obter a resposta. Então, essa é a etapa de geração. Então, vamos fazer isso. Certo? Eu vou lá e coloco quando Donald Trump foi presidente. Eu vou encontrar aqui o primeiro artigo. Né? Eu vou naquele artigo, seleciono o primeiro parágrafo e passo para o LLM. Então, aqui eu vou falar informações extras, por exemplo. Eu simplesmente copio lá o parágrafo que eu achei, e aí eu pergunto de novo, né? Quando que Donald Trump foi presidente? E agora ele vai falar. Ele foi de janeiro até 2021, e ele foi reeleito nas eleições de 2024, assumindo em 2025. Então, qual que é a ideia? A ideia é que o LLM ele é muito bom em... como é essa questão de prever próximas palavras, ele é muito bom de meio que interpretar texto, de certa maneira. Né? Pensa naquelas problemas do Enem, que tem um texto que ninguém sabe sobre o assunto, mas a resposta está contida lá, você simplesmente tem que interpretar. Isso é uma coisa que o ChatGPT, ou o modelo de linguagem, é bom de fazer. Então, se a informação já está presente, ele consegue te trazer essa informação bem. Né?
Bom, para preparar para esse RAG, para esse método, a gente precisa de fontes de informação, e aqui eu estou dando alguns exemplos, né, do que pode ser essa fonte de informação. Então, pode ser a web como um todo, né? Pode ser a literatura especializada, então você quer, por exemplo, fazer um modelo de linguagem para falar de questões jurídicas, médicas, científicas, você pode criar essa biblioteca, esse banco de conhecimento especializado, né, onde ele vai consultar. Pode ser registros pessoais internos, então prontuários médicos, contratos, manuais de operação de um certo equipamento, né, para, por exemplo, responder perguntas de usuários. Pode ser APIs de fontes externas, então por exemplo, esse modelo de linguagem poderia consultar as redes sociais para saber o que está rolando de trending topics agora, né? Então ele poderia, essa questão da atualidade poderia ser resolvida em tempo real. E aí, como que é feita essa construção? Então você parte dali do material que você coletou, você vai provavelmente ter que limpar, arrumar aquele negócio. Você quebra em fragmentos isso, então é chamado de chunking essa tarefa, né? Tipicamente você pode imaginar que um fragmento seria como um parágrafo, ou pode ser uma seção, se for um artigo científico, um manual, pode ser quebrado em seções. Né? Você pode adicionar metadados também, tipo, da onde veio, um resumo do que tem naquele chunk, data de atualização, e você vai indexar esses fragmentos. Significa, você vai colocar ele numa base, ou colocar uma identificação que permite uma recuperação rápida. Né? Pensando num exemplo simples, seria por palavra-chave, por exemplo, então falar, esse chunk menciona o seu web, por exemplo. Né? Então, você sabe, se você tiver pesquisando alguma coisa como seu web, se você achar, você pode pesquisar quais são os fragmentos que mencionam o seu web, você acha rapidamente esses fragmentos. Né? Mas o que é mais utilizado é essa indexação semântica, né, que é utilizado o vetor de embedding. Então, na verdade, você representa digamos, o significado daquele chunk, daquele fragmento, numa sequência de números, e aí você vê por proximidade com o significado da pergunta, você acha quais seriam ali os fragmentos que mais se relacionam com a pergunta. Né? E você vai botar isso aqui na base de conhecimento. Né? Bom, então os LLMs atuais, pensando, por exemplo, no ChatGPT, só voltando um pouco antes, então quais são as vantagens do RAG? Né? Primeiro que ele é uma forma simples de especializar, em vez de você ter que exigir todo aquele processamento necessário para o ajuste fino, para o fine tuning, você pode fazer o seu LLM consultar uma base especializada, isso é mais fácil de fazer. Né? Ele também, facilmente você atualiza as informações. Então, como o processo de treinamento é muito custoso, você teria que, para atualizar o modelo, você teria que treinar ele recorrentemente, é mais fácil você fazer ele consultar essas bases, que você facilmente, é só adicionar um documento novo ali com uma data de atualização mais nova que você atualizou ele. Né? Ao prover contexto, você reduz o risco de alucinações, né? E você também melhora a capacidade de citar fontes, porque você sabe quais foram os documentos que foram recuperados e passados para o modelo. Então, se você pedir, fala, olha, me cite as fontes, ele pode te realmente citar de onde que ele tirou aquilo. Né? E ele tem maior capacidade de admitir ignorância também, se você quiser que ele faça isso, né? Porque você pode falar, se você fizer uma pergunta e ele buscar lá na base de conhecimento e não achar, ou achar poucos documentos a respeito, ou se ele olhar e ver que a semelhança da pergunta com o conteúdo lá que ele viu não bate muito, você pode escolher, né, que o modelo fale, não, olha, eu não encontrei informação a respeito suficiente, então eu digo que eu não sei responder essa pergunta. Né? Bom, então seria o fim do fine tuning? Não, né? O fine tuning ainda tem vantagens, né? Então, por exemplo, a velocidade de inferência, como aqui você precisa ainda buscar uma base de conhecimento, jogar na janela de contexto do modelo, etc. O RAG vai ser um pouco mais trabalhoso, né? Mais demorado. Então, se você já fez o fine tuning, a parte de inferência do modelo vai ser mais rápida, né? Ele também consegue incorporar fatos gerais de uma área específica e o jargão e o estilo, por exemplo, né? Isso é interessante também.
também. Se você quer uma LLM que fale juridiquês, fazer um fine-tuning aí em documentos jurídicos pode ser interessante. E tem a questão da economia do contexto, né? Então, se você passa muito contexto para um LLM, ele pode acabar se perdendo naquele mar de informação, não achar exatamente qual é a informação relevante. Então, se você consegue reduzir isso, também pode ser uma vantagem. E, na prática, o que vai acontecer para modelos especializados, provavelmente é que eles vão juntar essas duas estratégias, né? Então, você vai fazer o fine-tuning e vai utilizar também o RAG. Né? Então, chatbots atuais, por exemplo, o ChatGPT, quando ele surgiu, ele era basicamente aquele modelo de linguagem, o LLM, que previa a próxima palavra, né, de acordo com o que vinha antes, né? Atualmente, eles, na verdade, são uma cadeia muito mais complexa, né, de etapas. Então, por exemplo, aqui eu estou dando um exemplo possível que utiliza RAG, né? Então, você faz a pergunta, ele pode passar por um sisteminha chamado orquestrador que pode direcionar essa pergunta para diferentes modelos ou diferentes caminhos, né? Então, por exemplo, o Diogo mencionou o modelo de raciocínio. Você pode ter um orquestrador que fala, para essa pergunta eu vou mandar para o modelo de raciocínio, para essa aqui eu não vou mandar. Né? Essa pergunta, ela pode passar por antes de ser enviada para esse recuperador, ele pode passar por uma reformulação, uma expansão. Então, ela vai, por exemplo, reescrever aquela pergunta de várias formas diferentes, achando sinônimos, para poder facilitar a recuperação. É um exemplo possível, né? Ele vai fazer, então, a recuperação desse material, pode passar para um outro sistema que, por exemplo, vai fazer uma reclassificação da ordem de relevância daqueles documentos recuperados e pode fazer uma compressão, quer dizer, digamos que ele recuperou vários documentos que são meio redundantes, acabam citando a mesma coisa, ele pode comprimir num só, isso facilita para o processo de geração da resposta aqui que vai acontecer no LLM. Né? Ele pode passar também por outro orquestrador que vai direcionar isso aí para diferentes caminhos. E a resposta desse LLM, gerada pelo modelo, ele pode passar por um outro modelo que vai avaliar essa resposta. Então, você pode, por exemplo, verificar, essa resposta que foi dada, ela realmente responde a pergunta feita, ou verifique se existe algum erro de raciocínio nessa resposta. Né? Então, você pode criar uma própria inteligência artificial que avalia a resposta de outra inteligência artificial. Ela pode passar pelos chamados guardrails, né, ou guarda-reios, que são mecanismos de segurança que verificam se, por exemplo, foi produzido algum conteúdo ofensivo, não posso deixar que isso passe para frente. Por exemplo, um exemplo disso com o DeepSeek, muito se fala, você pergunta para o DeepSeek a respeito da Praça Tiananmen na China, e eu fiz, por exemplo, essa pergunta, ele começou a responder, depois que ele já estava lá no meio, ele apagou aquilo ali e falou, não posso responder isso aqui, né? E essa resposta, finalmente, também, antes de chegar a você, pode ainda passar por ferramentas, né, ou plugins, que, como o Diogo mencionou, por exemplo, ele pode executar códigos em Python, ele pode, digamos que esse LLM gerou um código HTML, ele pode renderizar aquilo para você ver uma página mesmo, não ver o código HTML, mas ver uma página web ali na sua resposta. Né? E, por exemplo, o ChatGPT, ele tem muitos desses elementos ali presentes. Aqui dando alguns exemplos de casos onde existe RAG implementada, então o Perplexity é uma IA. Se você for lá, você vai ver aqui, set sources for search. Então, defina as fontes que você vai usar para busca. Se você clicar nesse globinho, tem várias opções. São onde ele vai buscar esse tipo de informação para te responder. Né? E o próprio ChatGPT, a depender da pergunta que você faz, você vai ver ele falando aqui, buscando na web. Né? Então, ele tem aquele orquestrador que você fez uma pergunta, ele percebe que aquela pergunta ele precisa buscar na web, ele vai lá, busca na web, faz esse mecanismo de RAG para poder responder. Algumas perguntas ele não faz isso, né? Ele simplesmente responde. E, às vezes, a mesma pergunta ele pode, uma hora tomar um caminho, uma hora tomar outro também. Né?